Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quero dizer que é motivo de grande alegria poder estar aqui nesta noite, né, sendo um mensageiro da palavra do Senhor para a sua igreja. Eu louvo a Deus e tributo a Deus toda a minha gratidão. Amém? Juntamente com a minha filha, minha esposa nos faz presente. Minha esposa chega um pouquinho mais tarde, está trabalhando. Amém? E quero agradecer a Deus também pelo pastor, né? O pastor Antônio, muito obrigado por confiar a tribuna. Nosso irmão pastor Moisés, que estendeu o convite. Agradeço a Deus pela sua vida também, viu? Na pessoa do pastor, a todos os obreiros, amém? Meus irmãos, eu tenho nessa noite uma palavra para o meu e para o teu coração. Que esta palavra é uma mensagem, mas eu tenho algo da parte do Senhor. Nosso pastor Donizete foi muito sábio em suas palavras, dizendo que Deus não muda a mensagem. Se Deus der uma mensagem para o mensageiro há 1 ano de algum congresso, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou diria Deus e não confirmaria a sua palavra. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que acontece é que muitas vezes o pregador, ele imagina, o pregador tem o dom da imaginação, e a gente imagina algo. Só que Deus, Ele me fez lembrar de algo que Ele me mostrou. Aleluia. E mudou a direção daquilo que eu tinha no meu coração. Deus tem um recado muito importante para a igreja do Senhor. Tem algo importante da parte de Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro que escreveu o apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos fazer menção do versículo 1 e da parte A do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória de Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, a parte A. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? Podemos tomar assento. Meus irmãos, eu sou apaixonado pelo livro de João. O livro de João, ele é um livro escrito pelo apóstolo que inclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Imagina, o apóstolo que inclinava o peito no coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós falamos, irmãos, eu quero introduzir essa mensagem para que nós possamos entender. Muitas das vezes nós falamos do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. É bem verdade que não existe 4 evangelhos. Existe 4 visões diferentes na biografia de cada apóstolo. Do evangelista Lucas, existe uma visão diferente, mas a comunhão, a escrita, a palavra, ela é a mesma. É como se nós olhássemos para o mesmo lugar, cada um de ângulo diferente. Isso é bem verdade que me faz refletir na comunhão da igreja. Nós muitas das vezes não temos a mesma visão, mas o propósito ele tem que ser sempre o mesmo. Meus irmãos, Mateus ele começa a escrever o seu evangelho. Muitos de nós não damos às vezes a ênfase e a importância que tem. A genealogia, nós vamos ver a genealogia de Abraão até Davi. Nós vamos ver de Davi até
o momento em que Judá é levado a cativeiro, e nós vamos ver de Judá sendo levado a cativeiro até o nosso Senhor Jesus Cristo. Me chama a atenção que na genealogia ali nós vamos perceber que ela começa em Abraão, naquele que recebeu a promessa, o pai da fé, e vamos perceber que ela termina em Jesus Cristo, nosso Salvador. E a base pilar é Davi, porque da descendência de Davi viria Jesus. Mas nós vamos encontrar ali, irmãos, no primeiro livro escrito ao Evangelho, no primeiro capítulo nós vamos ver narração onde o Senhor Jesus Cristo começa a ser narrado já de fato no Evangelho do Senhor, aonde a palavra começa a introduzir o nosso Salvador. Nós vamos ver a raiz de Jesus Cristo, nós vamos encontrar Raabe, uma mulher de pouca afeição dentro da sua cidade, da sua cultura, porque era uma meretriz. Nós vamos ver Ruth, uma moabita, onde adoravam a Deus pagão. Nós vamos ver ali Davi, um homem que cometeu assassinato, um homem que cometeu adultério. Nós vamos ver Manassés, que fazia seus filhos passar pelo fogo em adoração a Moloque. Mas nós vamos aprender na genealogia, no livro de Mateus, que aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, aquilo que foi na nossa antiguidade, não define quem nós vamos ser, porque Cristo não pecou. No livro de Mateus nós vamos perceber, irmãos, que Mateus não escreve o nome de Deus, porque Mateus direciona o seu livro para alcançar os judeus. Eu vou tentar pregar bem calminho, meus irmãos. Grande Deus, aleluia. Marcos já tem a sua escrita para alcançar os romanos. Lucas é médico, ele já tem uma biografia mais apurada. Os gregos, os filósofos, os grandes filósofos saíam dali, os gentios. Mas João não, João escreve o seu livro de uma forma universal. Ele quer alcançar o judeu, ele quer alcançar o grego, ele quer alcançar o romano, ele quer alcançar a todos, porque Cristo veio alcançar a todos. E isso me chama a atenção, que ele inclinava a cabeça no coração de Cristo, no sentimento de Cristo. Ele era um crente fervoroso, cheio do amor de Deus. E ele começa a sua escrita, irmãos, dizendo assim: e no princípio era o verbo. Eu quero falar, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no princípio era o verbo, o princípio da criação. O Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. E o que Deus criou? O céu e a terra. E a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus apairava sobre a face das águas. Esse apairava sobre a face das águas tem como original a mesma tradução que uma galinha que está gerando vida nos ovos. O Espírito de Deus apairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali eu vejo a primeira manifestação do verbo, porque o verbo é a palavra. Aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação Deus entre luz e trevas. Glória a Deus, aleluia. Deus, no princípio da criação, Deus separa a luz das trevas. Aleluia. O que faz a separação de luz e trevas é a palavra, Glória a Deus. é o verbo. Aleluia.
porque o apóstolo Paulo, em Efésios 5:26, ele vai dizer, ali ele, com a igreja de Éfeso, fazendo uma analogia bíblica, centrada, pautada, estruturada na palavra, entre o casamento, entre o matrimônio, entre um homem e uma mulher, com a igreja e Cristo. No versículo 26 ele vai dizer que Jesus ele lava, purifica e santifica a igreja pela lavagem da água que é a palavra. Aleluia. A palavra ela tem o poder de lavar, de transformar e de purificar. Lavar é tirar a sujeira, mas purificar é trazer o estado original. Quando o homem leproso, no capítulo 8 do livro de Mateus, vai se curvar, se prostrar diante de Jesus, ele diz: se quiseres, podes me tornar limpo. Ele está dizendo: Senhor Jesus, tu tens o poder, se tu quiser, tu pode me tornar um estado original. Porque só Cristo pode trazer o homem no estado original, da forma que o homem foi criado diante de Deus. Aleluia. Cristo veio para trazer novamente o homem a Deus. Grande Deus, aleluia. Muitas pessoas, de uma forma muito equivocada, falam a religião A, religião B, a religião C. A palavra religião vem do verbo religar, do latim, que quer dizer atar as pontas. Ou seja, Cristo veio para atar de novo as pontas, ligar novamente o homem com o Criador. Aleluia. Eu tenho algo de Deus para ti nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. E João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Nós vamos ver no início da criação: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Plural: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o arquiteto da humanidade e do universo. O Filho, o Criador. O sustentador do globo terrestre. Porque Isaías vai dizer que pela palavra a terra está firme nos ares. Para o homem e para a ciência existe um eixo imaginário. Deus sustenta pelo poder da palavra. E o verbo estava com Deus. O Pai, o arquiteto. Aleluia. O engenheiro. O Filho, o Criador. E Jó, no capítulo 26, versículo 13, vai dizer: e o Espírito do Senhor ornou a sua criação. O Pai cria, o Filho mantém e o Espírito Santo vai ornamentando. Vai dando brilho. Vai colocando as coisas no seu devido lugar. E o verbo era Deus. E João vai continuar na sua narrativa dizendo: e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que João está dizendo? As coisas não foram criadas por acaso. As coisas não se fizeram sozinhas. As coisas foram vindo conforme a palavra, pelo verbo. E disse Deus, Deus falou com a terra e a terra brotou.
Pelo poder das palavras, os limiares da terra foram criados. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, Jesus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Aqui João está falando de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que havia de vir preparar o caminho, o Elias de Deus. Mas não era o Elias reencarnado, era a unção do profeta Elias. Sabe por que a unção do profeta Elias? Algo meu com Deus, revelação minha com Deus, diálogo meu com Deus, porque Elias era portador de uma mensagem que perturbava Israel. Aleluia. A unção de Elias inquietava. E a mensagem de João, que era o precursor, aquele que preparava o caminho para o Messias, não era diferente. A mensagem de João era uma mensagem pouco comum, escuta, nos dias de hoje. Talvez, quem sabe, João não seria convidado para pregar em nenhum tipo de congresso. Talvez, quem sabe, a mensagem de João, ele não receberia uma oportunidade para ler uma palavra de introdução. Aleluia. Aleluia. E eu louvo a Deus pela oportunidade me dada nessa noite. Glória. Aleluia. Mas Deus me deu algo, e eu creio revelado, e me foi estendido o convite, e eu não posso ser negligente naquilo que Deus tem colocado no meu coração. João, então, vai narrar que João, ele veio para testificar. Testificar é dar testemunho de Cristo, preparando o caminho para Cristo. E ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, o que alumia a minha vida e a tua vida. Aleluia. É Cristo. A nossa vida está em Cristo. João 15, o mesmo João vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. João está escrevendo as palavras de Cristo. Toda vara que em mim não der fruto, o pai vem e tira, corta. E aqui dá fruto, ele vem e limpa, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é a videira verdadeira. Por que Jesus ele se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira? Se nós olharmos no livro do profeta Isaías, capítulo 5, a videira era a forma que Deus tratava de Israel. Salmos 80, se não me falha a memória, versículo 14, vai falar claro sobre a videira que tu tiraste do Egito e plantaste entre as nações. O salmista vai narrar a derrota, a tristeza de Israel, que agora as nações vizinhas vidimam a videira, ou seja, colhem os frutos da videira. Os javalis pisoteiam pelas lavouras. Por que os javalis? O porco, que era um animal impuro,
A nação de Israel, por causa da idolatria, agora os porcos, está sendo pisado pelos porcos. Porque tirastes os teus valados, ou seja, a tua ceba, a tua proteção. Quando Deus tira o muro espiritual, quando alguém perde a proteção divina, fica sem a proteção de Deus, fica presa, fácil, para o nosso adversário. E João vai falar desta luz, a luz que alumia o mundo. João também, no capítulo 12, versículo 8, se não me falha a minha memória, o próprio Cristo vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Glória a Deus. João está narrando sobre o princípio da criação, sobre o verbo, a palavra encarnada, a luz que veio ao mundo, as trevas não compreenderam, e ele vai dizer: veio para os seus e os seus o rejeitaram. Está falando da nação de Israel, os judeus. E glória a Deus por isso, o Evangelho chegou até nós e nós fomos alcançados pelo Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Isso aqui me chamou muita atenção. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Sabe por que poder? Porque as trevas tremem diante de um filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Curado, Manchon, Maha, Machuria, Maha, Masuria. Grande é o teu nome, Deus. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, tudo é obra do acaso. Aleluia. Irmão José, mas tu não conhece a minha história. Tu não sabe, eu sou fruto de adultério. Ou seja, do que for. Quando nós nascemos, eu posso descer, meu pastor? Posso descer um pouquinho? Quando começa a caminhar, a coisa fica mais aberta para mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aqueles que não nasceram, não foram feitos da vontade da carne, nem de sangue, mas da vontade de Deus. Glória a Jesus. Está entendendo o que João está narrando? João está narrando que aquele que nasce no Espírito, ele não nasceu da vontade da carne, Aleluia. mas nasceu do coração de Deus, Glória a Jesus. da vontade de Deus, do sentimento de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu já vou começar a pregar, meus irmãos. E ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa mensagem é tão quente, irmãos. Eu não preguei essa mensagem ainda, embora os anos que eu prego, essa mensagem ela está sendo desafiadora para mim, porque esse texto é a primeira vez que eu estou pregando ele. Aleluia. Glória a Deus. A gente, quando prega um texto, porque Deus nos dá a mensagem e a gente prega, e Ele não prega a mesma coisa, mas tu prega dentro daquele texto, a revelação se abre mais fácil, o pregador prega mais rápido.
mas eu estou sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu peço a tua paciência um pouquinho comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra da criação, ela se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo que ele se fez carne, ele se fez homem, porque Jesus era 100% homem, sendo ele 100% Deus. Jesus não foi 50% homem e 50% não, ele foi 100% homem. O que tu quer dizer, irmão José? Que ele sentiu a mesma aflição que nós sentimos. Ele sentiu as mesmas dificuldades que nós sentimos como homem. O prego no Calvário doeu da mesma forma que doesse em mim ou doesse em você naquele Calvário. No deserto, quando ele foi tentado, ele sentiu sede, ele sentiu fome, da mesma forma que eu e você sentimos. E ele foi 100% Deus, porque ele continuou santo da mesma forma. Ele caminhou entre pecadores e não pecou. Ele andou no meio de mulheres, adúlteras mulheres, que ele resgatou, que ele pregou e não se contaminou. Glória a Jesus. E quando eu digo ele não pecou, a palavra pecado é algo muito forte que muitas pessoas têm negligenciado. Ela vem do hebraico pecha, fala em torno de 93 vezes na Bíblia como pecado. Com a palavra pecado, diretamente pecado, e 693 como transgressão, como adultério, como tudo aquilo que não presta. E o que é o pecado? O original do pecado quer dizer errar o alvo. Sabes por que quando nós pecamos, nós erramos o alvo? Porque nós fomos criados para sermos parecidos com Deus. O alvo do homem é ser semelhante a Deus, ao seu Criador. O nosso alvo é buscar a perfeição por intermédio da palavra, a ser a imagem de Cristo. E toda vez que nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós erramos o foco. E cada vez que nós erramos o foco, nós nos machucamos espiritualmente. E essa é a razão no qual muitos estão naufragando na fé. Permita-me, debaixo de muito temor e tremor, e com carinho e respeito à oportunidade que me foi dada, nós estamos saindo muito bonitos na mídia da igreja. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome, Deus. Aleluia. É forte. Jesus está falando com a sua igreja amada, escolhida, a noiva que ele veio buscar nessa noite. Jesus está falando comigo e contigo, está falando com o seu povo nessa noite, o povo que ele quer vir buscar e arrebatar. Aleluia. Glória a Deus. Me chama muito a atenção um texto, irmãos, em Apocalipse, que muitos não têm falado, não têm mencionado, que uma vez salvo, ele está salvo para sempre, que o crente não perde a salvação. Cuidado com esse negócio, meu irmão. Cuidado com esse negócio, minha irmã. Porque o mesmo João que escreveu, ele escreveu em Apocalipse 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre te virei.
Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão. Se fosse andar, passado, já tinham andado. Andarão, futuro, de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que Cristo está falando? Dos que andaram de branco, não riscarei. Mas eu, como um bom entendedor da palavra, entendo que os que não andarem, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Me chama a atenção essa palavra ouça, não é escute, é ouça. O chamamento de Deus em Deuteronômio 6, 4 para Israel é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Ali estava estabelecendo para não ter a idolatria. A palavra ouvir no hebraico quer dizer chamar, que é escutar, entender e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça, escute, pratique, entenda o que o Espírito está dizendo à igreja. Paulo em Romanos 10, 17 vai dizer que a fé, pois que a fé vem e o ouvir pela palavra. Pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando do verbo, da palavra. Sabe o que tem muita coisa que está acontecendo? Estamos escutando o pregador, mas não estamos escutando o Espírito. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Tu tem que ouvir e discernir a voz do Espírito. Aleluia. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo. Cristo é a palavra. João em Apocalipse 19, 13 vai dizer que seus olhos eram como chama de fogo. No 12 ele começa. E havia muitas diademas sobre a sua cabeça. E João vai seguir dizendo no versículo 13: e as suas vestes eram salpicadas de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. E é dessa palavra que eu quero falar para a igreja nessa noite. Aleluia. O que tu quer pregar, irmão José? A palavra é a palavra. E qual é o versículo da palavra? A palavra. Aleluia. Eu quero falar da palavra nessa noite. Eu quero dizer para ti nessa noite que João começa falando na palavra, porque pela palavra tudo foi criado. Pela palavra as coisas aconteceram. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E sem a palavra nada tinha se feito. E essa palavra um dia disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo vai dizer em Romanos 11, 33: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus. Aleluia. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis são os teus caminhos. Insondável, sabe o que é uma sonda? Aqui é uma região de pescador. É insondável os caminhos do Senhor. A igreja está desfrutando muito pouco daquilo que Deus tem para ela. Eu já vou encerrar, meus irmãos. Se está sendo embora orar.
inescrutáveis, ou seja, o entendimento, a capacidade humana não consegue discernir. E ele vai dizer: quem intentou a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe emprestou primeiro para que ele lhe retribua? Aí Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo veio dele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Deus está chamando a igreja para desenterrar, desentulhar a palavra que está na tua casa. Deus está chamando a sua igreja para a palavra. Deus mostrou algo muito tremendo para mim numa madrugada. Eu me acordei assustado porque foi um sonho. E eu tinha no meu coração algumas outras mensagens, e hoje de tarde Deus me fez lembrar e me deu a direção. Deus quer que a igreja volte a meditar na sua palavra. Porque pela palavra começou, e pela palavra vai terminar, e pela palavra Deus vai te conduzir. Certas feitas, os fariseus, já vou entregar, meu pastor. Os saduceus chegaram diante de Jesus e apresentaram a lei mosaica acerca do casamento e queriam saber se depois do sétimo quem casaria no céu, quem assumiria a esposa por causa da lei do levirático. E Jesus, vendo que eles não tinham entendimento, disse para eles assim: errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Observa que Jesus foi taxativo, direto e objetivo. O primeiro erro: não conheciam as Escrituras. Aleluia. E se não conhecer as Escrituras, não vão conhecer o poder de Deus. Aleluia. Sem a meditação, sem a Escritura em prática, o poder. Aleluia. E Deus quer que a igreja use do poder. Aleluia. Glória a Deus. Deus deu poder para a sua igreja. Amém. Pessoas entram e saem enfermas, aprisionadas, porque está faltando poder. E porventura o Senhor mudou? Porventura Deus tirou o poder da igreja? E a todos que crêem no seu nome, Deus deu-lhe o poder. Meus amados irmãos, eu quero que tu receba essa palavra com muito carinho. Que tu não olhe para o pregador. Tudo que eu preguei foi Bíblia. Glória a Deus. Tudo que eu Aleluia. preguei foi palavra. Glória a Deus. Debaixo de temor, de respeito pela liderança dessa igreja, mas fiel naquilo que o Senhor me mostrou. Bíblias abandonadas, jogadas, sem capa, velhas, deixadas de lado. E eu tive um sonho e aquilo me perturbou, me deu como um relâmpago, me tirou a paz. Eu fui no banheiro, fui orar um pouquinho. E eu juntava aquelas Bíblias. E hoje de tarde, Deus me despertou. Eu com certeza iria trazer uma outra mensagem.
do meu coração. Mas eu louvo a Deus pelo aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu venho aqui, irmãos, debaixo de uma alegria grande pelo convite que os irmãos me estenderam. Eu creio que os pastores daqui pregam uma palavra, mas Deus quer que nós não sejamos crente de palavras, mas crente alicerçado na palavra, vivendo a palavra, temendo a palavra, porque a palavra é o que alimenta, a palavra é o que sustenta, a palavra é o que fortalece, a palavra é que lava, que limpa, que purifica, para o crente estar lavado, remido, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para poder subir naquele grande dia. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar pelo poder da palavra. Se tiver uma enfermidade, se tiver uma angústia, uma amargura nesse coração, pelo poder da palavra, que é Cristo, que foi manifesto, explanado, o verbo que se fez carne, nessa noite possa quebrar as correntes, quebrar as amarras. Amém. Eu posso orar? Deus não muda, irmãos. Gênesis 18, 14, só para fortalecer a tua fé. O anjo disse para Abraão, para Sarai: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 6, parte B. Jonatas vai dizer para o carregador de armas dele, quando ele vê 20 soldados filisteus na guarnição, ele diz: porque para o Senhor livrar com poucos ou com muitos não há impossível. Não interessa o tamanho da tua luta, da tua batalha. Se tu aplicar essa palavra que foi pregada nessa noite, se tu entender que é essa palavra que dá a vida para a igreja, Aleluia. que dá a vida para ti, que dá a estrutura para ti suportar o dia mau. Aleluia. Jó vai dizer no capítulo 42, 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, em algumas traduções, projetos, pode ser impedido. Poder da palavra, o poder de Cristo, o poder de Deus. Isaías 43, 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Lucas 1,37, o anjo vai dizer para Maria: porque para Deus nada é impossível. Vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós pelo poder da palavra. Maravilhoso Deus, eterno e querido Pai, eu quero te apresentar cada vida, cada irmão, cada irmã, Senhor, que aqui se faz presente, a liderança desta igreja, os pastores, Pai, os obreiros, a minha vida, Senhor, que estou também necessitado debaixo desta palavra. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, pela oportunidade, Senhor, me concedida nesta noite, de estar aqui, de desfrutar daquilo que o Senhor tem, Pai, para a tua igreja, Pai. Que possamos juntos, Senhor, absorver esta palavra pregada nesta noite, Pai. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Que a tua palavra encontre guarida verdadeiramente na vida dos teus filhos, Pai. E que aquilo que o Senhor colocou no meu coração e me incumbiu no compromisso desta noite foi entregue e o Senhor viu, Pai. Que é o despertamento para a leitura, para a observância, para a meditação, para a tua palavra tornar a ser a primazia no meio do teu povo, Pai. O profeta Jeremias, no capítulo 26, 29, vai dizer: porque a tua palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é santa. A tua palavra é libertadora, é curadora, Senhor. Então, pelo poder da tua palavra, eu te peço nesta noite, Pai, aos nossos irmãos, Pai, que pela fé, Senhor, estão diante deste altar, Pai. Se houver alguma enfermidade agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, que caia por terra, que bata em retirada em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Se há alguém aqui, Senhor, oprimido, Pai,
por algum espírito contrário, Senhor, nesta noite, seja liberto pelo poder do nome de Jesus e pela tua palavra, Pai. Pai, pela tua palavra, guarda esta igreja, guarda o pastor, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a vida dos meus irmãos, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus.